no versículo de número 1, diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Amém, meus irmãos? Então, nosso propósito nesta noite, mais uma vez, é nós estarmos falando a respeito de como nós devemos andar. Então, nós temos um padrão, né? Vou até definir aqui esse padrão moral, usando aqui uma definição bem interessante, porque a moral, ela é aquilo que observa o que o homem faz, certo? Então a moral observa o que o homem faz. Já enquanto nós falamos da ética, como estamos falando da ética cristã, enquanto a ética cristã pergunta por que o homem faz, certo? Então a moral, ela observa o que o homem faz, aquilo que deve ser feito, o que não deve ser feito, e a ética, ela pergunta por que o homem faz aquilo que está fazendo. Já falamos para os irmãos que a ética, nesse sentido que nós estamos falando, ela é a ética cristã, né? Nós definimos aqui a ética cristã como um estudo sistemático e prático da vida moral do homem, determinado pelos seus valores e sua norma cristã, como revelado nas Escrituras. Então, nós temos como objetivo andar da maneira em que agrada a Deus, e essa maneira, ela está aqui revelada sistematicamente através da palavra de Deus, né? Então, nós estamos meditando nisso. Falando a respeito disso, nós iniciamos falando de relacionamento, começamos falando a respeito na semana passada sobre o namoro, e então iniciamos, falei para os irmãos a importância, né, de que nós venhamos entender que às vezes o irmão que vem na igreja, ele já é casado, né? O que eu tenho a ver com isso? Mas a gente vê a importância da gente conhecer, principalmente o obreiro, né? Às vezes o pai, a importância de que a gente entenda aí dentro dessa ética, né? Por que nós fazemos, agimos, seguimos isso? Porque a palavra de Deus é ela que nos orienta, é ela que nos dirige. Então, na semana passada nós falamos um pouco a respeito da escolha, né? Como que nós, como cristãos, devemos orientar a nossa vida. Então, falamos que temos pelo menos duas possibilidades, biblicamente falando. A primeira foi ter a liberdade de escolha, né, que foi em 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 39, contando que seja no Senhor. Falamos a respeito disso, né, para o jovem cristão, a importância de entender que você pode escolher, desde que seja no Senhor. E a gente mais para frente vai aprofundar um pouquinho a respeito disso. A segunda foi esperar em Deus, né? E eu disse que essa era a visão a qual eu aconselho aos jovens. Eu aconselho aos irmãos também a aconselhar. Expliquei que esperar em Deus não é você ficar de braços cruzados na sua casa esperando a pessoa chegar lá, né? Não é assim. Mas o que a gente faz nesse momento, né? A gente busca Deus, a gente se coloca na presença de Deus aí, colocando Deus como o auxiliar na escolha. Então nós falamos a respeito de Abraão, quando ele vai preparar uma esposa para o teu filho. Então ele chama o teu servo Damasceno Eliezer, e ele orienta ele, dizendo que Deus iria enviar um anjo na frente, para que ele pudesse então estar escolhendo essa pessoa. A segunda é que nós falamos que ele se preocupa com a vontade de Deus. Eu falei muito aqui a respeito da importância da gente entender
que Deus ele não une simplesmente pessoas, ele une em propósito. Então, cada um de nós aqui temos um propósito, né? Não estamos aqui por um acaso. Deus ele nos chamou e temos então uma missão, um propósito a cumprir, e a gente precisa tomar muito cuidado para que nesse momento, principalmente, né, daqueles que estão orando a Deus para ter uma pessoa, um companheiro, os pais que estão orando pelos filhos, o pastor, assim como eu, que oro pelas nossas ovelhas, pelos nossos jovens, pelos meus filhos, né? Deus ele possa preparar uma pessoa que seja ideal, como ele preparou para o Adão, a Eva que era ideal. Então, nesta noite, meus irmãos, eu vou falar um pouquinho a respeito de dois aspectos da vontade de Deus. O que a gente precisa entender a respeito da vontade de Deus quando nós estamos falando de relacionamento. O primeiro é que existe a vontade moral, já que nós estamos falando aqui, né, que a moral é um conjunto de regras que são aplicadas, ela orienta o indivíduo em suas ações naquilo que é certo e naquilo que é errado. Então, observe que Deus ele tem dois aspectos da sua vontade. Primeiro é o aspecto moral. O aspecto moral é aquilo que orienta, que é certo aos olhos de Deus, o que é correto, né? Como nós já estamos aqui falando até dos 10 mandamentos, que ali demonstra o caráter de Deus, né? Aquilo que é a vontade de Deus, as características de Deus, revela a santidade, né? O que agrada a Deus está ali. Ali nós temos quando ele diz: não faça tal coisa, não adore, né, ídolo, levante um outro Deus, não adultere, né, não adulterarás. Então ali nós temos a vontade de Deus moral revelada. E o que é então interessante a gente entender, que a vontade de Deus moral, ela é revelada em sua palavra, né? E ela vai abranger todas as áreas da nossa vida. Então, nós precisamos entender que existe um modelo específico de Deus, essa vontade moral. E no relacionamento, principalmente no namoro, não é diferente. Então, dentro da vontade moral, o que nós precisamos entender? Que existe um relacionamento sexual antes do casamento. Isso é imoral aos olhos de Deus, né? Então, o jugo desigual. O que é o jugo desigual? Como eu disse, nós vamos falar mais para frente, mas o jugo desigual é o que Paulo ele descreve em Corinto, falando para que nós não venhamos nos juntar, por exemplo, pegar um boi e colocar uma mula junto. Colocava então o jugo em cima e o que ia acontecer? Ia trazer problemas, né? Jugo desigual, trazendo a aplicação para a nossa vida, é um crente, às vezes casar ou namorar com uma pessoa que não é crente. Então, observe que às vezes, quando nós olhamos dentro dessa ética moral, esse aspecto moral da vontade de Deus, quando nós entramos por esse caminho, nós estamos quebrando uma regra. Nós estamos infringindo já de uma maneira aquilo que Deus ele já revelou na palavra de Deus. Então o que acontece? Às vezes a gente corre o risco, a gente vê jovens, às vezes falando assim: não, mas agradou os meus olhos. Vocês lembram de Sansão? Sansão, vamos ler lá, né, para a gente, se não citando, mas é bom a gente, como estamos num culto de doutrina, e acredito que os irmãos estão aqui, maior interesse é aprender. Juízes, vai em Juízes, por favor, capítulo de número 14. Então, a gente já começa a entender que a palavra de Deus, ela tem então esse aspecto revelado já da vontade moral de Deus. Então, tem coisa que a gente não precisa orar para saber. Por quê? Porque já está revelado. E o jugo desigual é uma das coisas que Deus, então, que vai demonstrar que isso não é da vontade de Deus. Então veja, versículo de número 3 de Juízes, capítulo de número 14. Observe
que eu estou falando de dois aspectos. Aspecto moral, que é para todos, nesse sentido. Todos devem obedecer a isso. Isso é essa regra que vai orientar a nossa vida. Então, a ética, nós vamos falar por que nós estamos fazendo isso. Então, moral é o que observa que o homem faz. Então, a ética, por que ele faz, ou para que ele faz. Então, observe que eu estou falando a respeito da vontade moral de Deus. E aqui no capítulo de número 14, versículo de número 3, diz assim, porém o seu pai e a sua mãe lhe disse, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vá tomar mulher dos filhos daqueles incircuncisos. Então, essa palavra incircunciso, ela quer dizer que a pessoa ela não era circuncidada. Então, todo judeu, irmão, ou todo o hebreu, ele era circuncidado. O que era a circuncisão? Vai em Gênesis, capítulo de número 17. E nós veremos que era como uma marca. Capítulo de número 17. Veja o versículo de número 23. Deus vai instituir a circuncisão. Versículo de número 23. Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos de sua casa, e a todos os comprados por dinheiro, e todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do prepúcio. Então era um corte no membro do homem, no órgão genital. Então era uma aliança, era como se fosse um selo, era um sinal aqui que estava marcando, que denotava aqui um concerto, uma aliança. Então todo o hebreu, ele tinha que ter essa marca, ele tinha uma aliança, ele tinha uma marca, um selo. Então, quando os pais de Sansão, ele diz assim, olha, será que não tem aqui no nosso meio nenhuma mulher para que você possa casar com ela? Você vai buscar lá nos incircuncisos. O que ele está dizendo? Ele está falando assim, olha, você está quebrando um princípio moral que já foi revelado na palavra de Deus. Deus já orientou com quem o povo deveria se juntar. Volte lá, por favor, em Juízes, capítulo de número 14. O que nós precisamos entender? Que existem coisas que você não precisa orar, irmão. Já está revelado. Quando nós começamos a entrar por esse caminho, nós temos que já despertar. Opa, peraí, estamos entrando por um caminho errado. Isso daqui não vai dar certo. Por quê? Porque eu não vou orar por algo que Deus ele já revelou. A mãe de Sansão não está proibindo ele de casar. A mãe de Sansão não está proibindo o pai dele ter um relacionamento. Só que está dizendo ele, a vontade de Deus, ela cumpre algo específico. E essa vontade, ela já está revelada. Essa não é a vontade de Deus. Aí às vezes o jovem diz assim, não, eu vou lá na igreja porque eu estou flertando com um jovem do trabalho. Ele não é evangélico, ele não é crente, mas ele é uma pessoa muito boa. E como eu disse na semana passada, nesse sentido nós podemos errar. Por quê? Porque os nossos olhos não conhecem o que, irmão? Vocês lembram? O coração. Só quem tem o poder de conhecer o coração é quem? É Deus. Então, veja que a aparência, ela pode levar-nos ao engano, ao erro, né? Então, expliquei para os irmãos, principalmente nós que somos homens, os homens são envolvidos pela aparência, né? Então, a primeira coisa que chama a atenção num homem e numa mulher é a aparência, é isso que atrai. Diferente do que nós explicamos a respeito da mulher. Então, o que acontece? Aí a pessoa ela vem aqui para a igreja e ela diz assim, pastor, eu queria que o senhor orasse para que Deus abençoasse, porque eu estou juntando, né, com
uma pessoa que não é crente, mas é uma pessoa abençoada. Mas a vontade, irmão, moral de Deus, ela já está o quê? Revelada. Ela já está mostrando. Ela já está dizendo, Deus já está falando, meu filho, mas aqui eu já estou te dizendo que não deveria, era necessário que houvesse aliança comigo, compromisso comigo. Por quê? Porque isso vai trazer problema. Então, olha aí, voltando no capítulo de número 14, porém seu pai e sua mãe lhe disse, não há porventura, ele não está proibindo. Olha a importância de você que é pai, de você que é mãe, né? Eu como pastor, nós que estamos aqui, de que você consiga aconselhar, entender, né? Entender. Para quê? Para que a pessoa, o jovem, principalmente nessa fase de se apaixonar, depois a gente fala dessa diferença de paixão e de amor, acaba entrando nesse desespero, às vezes influenciado pelo contexto que ele está vivendo, às vezes na escola, na faculdade, está todo mundo namorando e tal, não sei o quê, e deixa se levar, e você? Né? E diante disso, o que acontece? São completamente diferentes os padrões de escolha lá fora. Por quê? Porque o nosso está relacionado com a vontade revelada de Deus em sua palavra. Então, dentro do relacionamento, eu disse para vocês que, biblicamente falando, nós não temos namoro dentro da Bíblia. Porém, nós aplicamos princípios de relacionamento para dentro da nossa cultura, nesse sentido que nós temos dessa fase de namoro. Então, a mãe e o pai de Sansão aqui, eles dizem, olha, esses incircuncisos, né? Vamos ler mais alguns versículos, só para que os irmãos entendam a importância aqui, é Êxodo 34, versículo 16. A respeito disso, estou falando do primeiro aspecto da vontade de Deus, do aspecto moral, que ele já está revelado, o que é certo e o que é errado aos olhos de Deus. Então, tem coisa que não adianta você chegar aqui, pastor, às vezes pode até orar por respeito, né? Alguém pode até orar, não é desfazendo da pessoa, mas o cristão, ele precisa entender essa verdade, e já é algo que Deus ele está falando, olha, isso é julgo desigual, esse aspecto já está revelado dentro da minha vontade. Ah, pastor, mas o senhor não crê que Deus ele pode fazer um milagre? Claro que eu creio. O senhor não crê que Deus pode transformar essa pessoa? Sim. Mas isso também pode ser diferente, não acontecer, né? Então, a gente vai ficar vivendo no escuro, correndo risco, ou vamos ser direcionados pela palavra de Deus? Então, tem muita gente que está sofrendo. Por quê? Porque ele quebrou o princípio do aspecto moral de Deus, que já está revelado, que Deus já está falando, não é correto, não é certo. E tudo que Deus faz, irmão, creia, é bom. Tudo que Deus faz, pode ser que a gente não entenda nesse momento, mas tudo que Deus faz é bom. Versículo 16: e não tomes mulheres das filhas dos seus filhos e das tuas filhas, prostituindo após os seus deuses. Faça que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Qual que era a preocupação de Deus quando o povo entrasse então na terra de Canaã? Ali teria inimigos ali, e quando chegasse lá, eles veriam aquelas mulheres, que seriam mulheres atraentes à nação de Israel, e eles poderiam, como está acontecendo com Sansão, fazer o quê? Querer se juntar com elas. Só que Deus já havia falado, Deus já está revelando, não vai dar certo, irmão, não vai dar certo quando vocês entrarem lá, porque você vai ver que vai haver um choque, um conflito, vai acontecer. Então é muito importante de que você que esteja aqui entenda já a vontade moral revelada de Deus. Tem coisa que Deus já revelou, tem coisa que Deus já falou, tem coisa que Deus já está mostrando, tem tudo para dar errado. Por quê? Porque Deus já falou, eu vou orar ainda e vou buscar um sinal para ver se Deus ele mostra, se ele revela, se esse daqui é a vontade de Deus.
Só que Deus está dizendo assim, eu estou sendo específico. Na minha vontade moral, eu já estou dizendo não é correto, não é certo. E aí nós, com a ética, olha, por que nós não fazemos isso com a ética cristã? Porque que Deus, Ele disse que não era bom. O que iria acontecer? Ao invés de se juntar, né? De se juntar, vai acabar trazendo problema. Vamos ler aqui, por favor, em Corinto. Vai lá no segundo livro de Corinto, capítulo de número 6, versículo de número 14. Veja aqui, no Novo Testamento, nós vamos ter esse mesmo princípio. Então, irmãos, né? Olha, a pessoa está orando a Deus, preste atenção na vontade de Deus, moral já revelada, naquilo que Deus ele já está falando. Tome cuidado. Versículo 14 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os... Aí ele diz, porque que sociedade não tem como, irmão, tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a treva com a luz? Aí você, irmão, tem uma vida em que completamente diferente daquela outra pessoa, né? Você é crente, lê a palavra de Deus, a outra pessoa tem vícios completamente diferentes de você, hábitos completamente diferentes de você, adora um Deus completamente diferente de você, e aí você está entrando num relacionamento que Deus já está falando de jogo desigual. Deus já disse, não se coloque. Olha o versículo 15: que concordância há entre Cristo e Belial? Que comunhão tem a luz com as trevas? Então a Bíblia nos chama, irmão, de luz. Nós temos a luz de Deus, nós somos a luz do mundo. O Espírito Santo habita na nossa vida. Mas aqueles que não estão em Jesus ainda, por melhor que a pessoa seja, ele ainda está em trevas, irmão. A vida, o conceito, as práticas é totalmente diferente. Não é? Não sei no seu ambiente de trabalho, às vezes até difícil a gente vai conversar com uma pessoa, por exemplo, você vai comer com uma pessoa no trabalho. Aquela pessoa ela não é serva de Deus. Você começa a conversar com aquela pessoa, não é diferente a conversa? Fala a verdade, irmão. Nós que somos crentes, não estou falando que a gente não deve conversar, não é isso. Não estou falando que nós não temos amizade fora, né, aqui do mundo evangélico, da igreja, né? Não, mas não é diferente, irmão. As conversas não são diferentes, são completamente diferentes. A nossa agenda é diferente. Às vezes a pessoa está preparando sábado para ir para uma balada, o jovem está se preparando para ir para o culto, está pensando no congresso, né? Enquanto a mente da outra pessoa está nas trevas, um está na luz. É julgo desigual, é julgo desigual, não tem concórdia. E a Bíblia diz que Deus não abençoa a desunião, irmão. Olha a importância da gente entender a vontade de Deus já revelada. Então tem coisa que Deus não precisa falar. Eu começo a ver, irmão, é onde muitas vezes, principalmente o líder da casa, o pai, né, a mãe, tem que se colocar neste lugar como esse conselheiro. Você não vai obrigar, que nem os pais fizeram, porque às vezes é a escolha, e cada escolha você vai lidar com as consequências depois. Porém, nós temos como função, como eu disse, que Deus falou com Abraão, lembra? Ordenar a casa na direção de Deus, fazer o que eu estou fazendo aqui com você. Você pode escolher, só que no teu lugar, conhecendo a vontade já revelada, eu não faria isso. Não, mas pode dar certo, pode dar certo. Só que Deus já está dizendo que comunhão que há. Então, nós precisamos entender que a vontade específica aqui no sentido moral de Deus aqui, ela já está revelada. Não entre por aquilo que Deus já está dizendo assim, ó, não vai. Vamos ler aqui
no livro dos reis de Israel, se eu não me engano é o capítulo de número 16, para que os irmãos vejam, e não só isso, mas a gente teremos outros exemplos aqui, é que são tantos exemplos dentro da Bíblia, que a gente pode usar como exemplo relacionado a isso, a importância da gente entender, quando Deus ele fala, capítulo 16, do livro de 1 Reis. Aqui nós vamos ver uma tragédia tremenda, irmãos. Por quê? Versículo de número 29. Porque o Acabe, ele vai quebrar esse princípio de Deus, que já é revelado, esse aspecto. Irmãos, os irmãos que estão aqui nesta noite, entendem uma coisa, não adianta, não há sucesso aonde Deus ele diz que ali é fracasso. Quando Deus diz, não faça, irmão. Não, mas eu acho que vai dar certo, eu vou tentar. Não vai. Pastor, mas olha aí, a emoção vence isso. Espere. Vai valer a pena. Por quê? Olha aqui, versículo de número 19. Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Preste atenção. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Acabe, irmão, que é um rei da nação de Israel, ele vai fazer coisa pior do que os reis já fizeram. Então ele está quebrando essa vontade específica de Deus aqui, né, moral. Ele está indo contra. E olha o que ele faz no versículo de número 31. E sucedeu que, como fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, né? Então ele já errou seguindo o exemplo de Jeroboão. Aí diz assim, ó: ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Olha o que Deus já havia dito. Deus já disse: olha, não se aliem os teus filhos com mulheres de outros povos. Por quê? Porque eles adorariam esses deuses. E olha o que acontece com Acabe. Acabe se junta com Jezabel. E o que é Jezabel? Ela é uma bruxa, ela é uma feiticeira, irmão. Era mais ou menos da nossa cultura, para você entender, como se fosse, por exemplo, meu filho que se torna também um pastor, não que filho de pastor é pastor, mas só para que os irmãos entendam, ele se torna um pastor, trazendo para os nossos dias, e ele vai e ele casa com a filha de um dono de um terreiro de macumba. E ela também está lá envolvida nos rituais do seu pai. Irmãos, é isso que está acontecendo aqui. E às vezes a gente acha isso aqui, né, assustador quando a gente olha para a Bíblia. Mas a gente não vê que isso tem acontecido muito dentro da igreja. Por quê? Às vezes por falta dessa compreensão de que tem coisas que Deus ele já revelou. E o que acontece com a nação de Israel? Irmão, eles vão entrar num tempo terrível, tenebroso, porque essa mulher vai trazer toda a idolatria, todos os teus demônios. Você já imaginou? Aí ela começa a trazer todas as imagens de escultura, começa a encher, levantar dentro de Israel altar para aqueles ídolos. Então você não pode se omitir. Eu não posso me omitir. Está certo que chega uma hora que o filho, que a filha, que a pessoa, ela vai tomar a decisão. Mas você precisa mostrar que já há algo que não precisa de revelação, que não precisa do pastor orar para que Deus mostre se é da vontade de Deus ou não. Dentro dessa vontade já está revelada aqui, já está indo contra. Deus diz: não tem concórdia, não tem como. Mas é tão bonitinho, o pastor é filho de pessoas tão justas, tão honestas, mas é uma vida totalmente diferente daquilo que nós cremos. Isso traz grandes prejuízos.
Nós poderíamos falar de Salomão aqui, que aconteceu a mesma coisa. A Bíblia diz que Salomão, as mulheres perverteram o coração de Salomão. Então isso pode ocorrer. Então é muito importante a gente entender o aspecto da vontade de Deus aqui. Que a gente precisa entender que às vezes nós já estamos quebrando a vontade de Deus que é revelada. E aí a gente quer que as coisas dê certo. Por que que a gente ensina? Por que que a gente explica algumas coisas e a gente não pode permitir que essa cultura ela entre para dentro da igreja e nós venhamos a ser envolvidos com essa situação e achamos que isso é normal? A palavra já está revelada. Então observe que existe um aspecto aqui da vontade moral. Essa vontade já está dita. Olha, fornicação é pecado, já está revelado. Mas pastor, eu amo, eu vou casar tal dia, mas não é casado, é vontade revelada, está errado, não tem como. Não, pastor, mas o importante é que Deus quer me ver feliz, por isso que Ele disse: não faça. Por isso, não existe sucesso fora dos limites que Deus Ele estabeleceu. Mas aí as pessoas acham que vai dar certo. Quantas vezes a gente vai aconselhar, fala: não, irmão, arruma isso aqui primeiro, ajeita isso aqui. Não, a gente vai fazer assim mesmo, e depois vai levando com a barriga. E a gente vê o que acontece na vida de muitos. E não se ajusta, não se acerta. Às vezes tem tanta coisa abençoada para Deus dar, mas fica retido. Por quê? Porque está quebrando a vontade de Deus. Está indo contra aquilo que já é revelado. E nós precisamos levar isso a sério. O segundo aspecto da vontade de Deus, irmão, é a vontade de Deus específica, que é uma orientação especial e particular que Ele nos dá. Ou seja, existe a vontade moral, que é para todos aquilo que nós devemos fazer, está revelada no decálogo. Para o casado não adulterarás, né? Para o jovem a fornicação, né? o julgo desigual, as coisas que são reveladas moralmente. Mas nós temos a vontade específica. E o que é a vontade específica? A vontade específica é algo que é particular para você, aquilo que Deus Ele tem para você. Você precisa se preocupar com o que Deus Ele tem para a tua vida. Só que o que é interessante a gente entender? Que antes de que Deus Ele revele a sua vontade específica, a vontade moral não pode estar quebrada. Você não pode estar vivendo de uma maneira em que você está quebrando os princípios. Você está indo contra aquilo que Deus já está falando. Não faça, só que você está fazendo. E Deus Ele tem a vontade específica. Deus Ele tem uma vontade correta. Mas vamos ler alguns versículos aqui. Efésios capítulo 5, versículo de número 17. Preste bem atenção. A importância de que todos os irmãos entendam isso. Deus tem uma vontade específica para a tua vida. E tudo está relacionado na sua vida. Tanto o teu relacionamento. Então por isso que eu disse a importância de você entender. Versículo de número 17 do capítulo 5 de Efésios diz: pelo que não sejais insensatos. Aí ele diz: mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então busque, irmão, entender a vontade de Deus para a sua vida. O que Deus tem para a tua vida, irmão? O que Deus tem para você? Busque isso. Busque entender a vontade de Deus. Já disse para os irmãos que Deus não chama ninguém sem que revele a vontade dele. Então o que Deus Ele tem para você? Busque entendendo o que Ele tem para você, com paciência, com oração, com propósito, né? Passe tempo na presença de Deus, vá orando, seja paciente, deixa Deus ir dirigindo a sua vida, deixe Deus ir orientando os seus passos, mas vai orando: Senhor, eu quero fazer a sua vontade, eu quero viver a sua vontade. Me guia os meus passos, orienta, direciona, prepara.
é Ele que vai orientando. Aonde o Senhor tem, é o trabalho, é a pessoa, é o todo da nossa vida envolvido nisso. E nós vamos então buscando a presença de Deus. Só que nós precisamos entender que Deus não revela a vontade específica enquanto estivermos desobedecendo a sua vontade moral, que já é orientada na palavra. Se não há um ajuste do altar naquilo que está errado, naquilo que não agrada a Deus, não tem como Deus continuar você progredindo. Por isso que ele diz aqui, para que nós venhamos progredir, para que haja progresso na sua vida, crescer no conhecimento do Senhor. Então é muito importante que haja aí esse período de você buscar a vontade de Deus. Agora, irmãos, falando aqui a respeito do namoro, para os irmãos que estão aqui, para o jovem que pretende namorar, precisa saber de duas coisas. Primeiro, o que é o namoro, segundo, qual é o seu propósito, né? Então, o que é o namoro? É um período onde um homem e uma mulher vão se conhecer através da aproximação. Parece que isso daqui é uma coisa simples, mas não é. Por quê? Porque nós precisamos entender que o namoro cristão ele é diferente do namoro não cristão. Então, é um período de aproximação, de comunhão. Esse é o período onde os jovens vão se conhecer. Esse é o período onde, diferente do casamento, né? Onde no casamento nós vamos ver que o casamento ele não pode ser rompido, ele não foi feito para que seja rompido. Divórcio. No namoro, sim. Namoro é essa fase aonde vão se conhecer. É a parte aonde a gente chama de tempo da observação. Enquanto você, irmão, jovem, está aqui, está namorando, preste atenção. Esse é o período da observação. Observe essa fase. Por quê? Através da observação, você vai conhecer a pessoa com quem você pretende cumprir o propósito. Porque qual é o propósito do namoro? Mas o propósito, no namoro, né? Você conhece. Mas o propósito, quem namora para quê? Para casar. Então, o propósito do namoro não é ficar se abrasando. O que Paulo diz? É melhor casar do que abrasar. O que é abrasar? Abrasar é queimar em chama, fogo. Nós temos desejos. E não adianta, que tem partes erógenas no corpo humano, tanto da mulher quanto do homem. E depois de que estimulado, ativo, só Deus para ter misericórdia. Então é muito importante que entenda que o namoro é uma fase onde precisa ter muita cautela. Entende? Tem alguns que até namoram, né? Não é bíblico isso, mas eles optam por tal de corte, que é para que não venha despertar esses instintos naturais que o próprio Deus colocou no nosso corpo. Entendeu? Então, de tão sério que é. Eu sei que não é fácil, irmão. Isso aqui parece tão careta para o mundo que nós estamos vivendo hoje. Porque para um jovem, infelizmente, até em outros lugares, isso é tão natural. Mas nós estamos falando da vontade moral de Deus, daquilo que é bíblico, daquilo que agrada o coração de Deus. A importância da gente entender, da gente não quebrar esses princípios. Olha, ética cristã, por que fazemos isso? Porque a vontade moral de Deus está revelada. Então, a gente precisa entender isso. Na parte da observação, que é a fase onde você vai conhecendo, vai vendo quem ele é. Ali, você começa a ver o comportamento. Veja o comportamento. Eu sempre digo isso, olha, veja como ele trata a mãe dele.
Como ele trata o pai dele, moça, jovem. Veja como trata o pai, como trata os mais velhos, como ele lida com as coisas dele, na casa dele. Observe como ela lida, como ela é. Porque essa é a fase da observação, irmão. Porque no namoro tudo é muito bonito, tudo é muito maravilhoso. Você pega na porta, né? Depois entrega, está tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo certinho. Só que não tem como, irmãos. Uma hora a pessoa revela verdadeiramente quem é. E é nesse momento que você vai conhecendo ali há placas de informação, né? Isso é muito importante. Alguém disse que o amor é cego, mas o casamento abre os olhos, irmão. Então essa fase do namoro, às vezes a bicudinha, a irritadinha, o irritadinho, é tudo bonitinho. Não, mas é tudo no namoro. Não, isso no casamento, irmão, só vai ser mais avivado, atiçado e fortalecido. Isso é muito sério. Então é muito importante que você entenda que a fase do namoro não é para ficar ali atiçando, irmão. Isso é para depois do casamento, irmão. É bíblico, é bênção de Deus. Mas antes, essa é a fase. Se você quer ter um casamento abençoado, observe essa fase. Eu vou falar algumas características aqui que deve ser observado. Primeiro, abra comigo Provérbios capítulo 19. Se ele for assim, se ela for assim, algumas características. Você que é mãe, você que é pai, observa isso também, né? Começou lá, aí na sua casa, está cercando, né? O terreiro, o aviãozinho, só olhando, vai ouvindo. Primeiro, Provérbios capítulo de número 19. Veja características aqui em Provérbios, negativa, que deve ser observado, que vai trazer problema. Provérbios capítulo 19, versículo de número 15. Diz assim: a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. Observe se ele é o quê? Ou se ela é o quê? Preguiçosa. Já começa a observar, porque se já não cuida do quarto, não vai cuidar da casa. Se não arruma a cama, não adianta que vai arrumar a casa não. Observa, começa a olhar nesses detalhes. Ele também já não gosta de trabalhar a noite inteira no Netflix, já viu não sei quantas séries, já fechou não sei quantos de videogame, mas quando acorda de manhã para trabalhar está cansado. Presta atenção nisso, observe isso daí, porque vai passar fome. Vamos ler outro provérbio para você ver, Provérbios capítulo 6, versículo de número 6 ao 11, falando da preguiça, a importância de você observar, e ela é muito nítida, irmão, é muito nítido, isso. Então você que está aqui, presta atenção nisso, em nome de Jesus. Provérbios capítulo de número 6, do versículo 6 ao 11, vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e você sabe, qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Eu acho legal esse versículo aqui, como o sábio descreve, né? Só quer ficar deitado. Quando te levantará do teu sono? Uma pergunta. Aí diz, um pouco de sono, um pouco de tosquenejando, um pouco de cruzando as mãos para se deitar. Então levanta, cruza a mão, vira para um lado, vira para o outro, entendeu? E não sai do lugar, não sai do lugar, irmão. Presta atenção, é a Bíblia que está dizendo, isso aqui já está revelada. Aí o versículo de número 11: assim te sobrevirá o quê? A pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então a pessoa passa necessidade, sabe por quê? Porque olha o que ela escolheu. Já presta atenção agora, não, mas ele diz que vai, depois de casado, ele vai trabalhar, pastor. Já vai observando isso, já vai observando que isso só vai aflorar, o casamento só aflora, irmão. Vamos ler ainda, Provérbios 10.
Provérbios capítulo 10, versículo 4 e versículo de número 6. Olha o que a Bíblia vai falar do dirigente, que é o trabalhador. Versículo 4 diz assim: o que trabalha com a mão enganosa empobrece, né? Aquele que furta, que faz, que rouba, que tenta levar vantagem, ele usa para o mal. Preste atenção nisso. Não entre, isso é furado, irmão, nesse barco aí. Mas a mão do dirigente enriquecerá. Por quê? Porque Deus abençoa as mãos trabalhadoras, irmão. Deus honra. Olha o versículo de número 6. A bênção há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A bênção do Senhor está sobre a cabeça do justo. Então, nesta noite, preste atenção. Vamos ler mais um provérbio, capítulo 14, versículo 23. Em todo o trabalho eu aproveito, mas a palavra dos lábios só encaminham para a pobreza. Então, em todo o trabalho há proveito, nada é vão. Preste atenção, né? Preste atenção. Se a gente pegar ainda Provérbios capítulo de número 12, versículo 24, falando do preguiçoso, preste atenção que a Bíblia diz sobre as mãos. 12, 24. A mão do inteligente dominará, mas os enganadores serão tributários, só pagarão. Mas a mão do diligente, do trabalhador, irmão, dominará. Isso é uma palavra de Deus. Provérbios ainda, versículo 19 do capítulo 15. Capítulo 15, versículo 19 de Provérbios. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, olha só. Mas a vereda dos retos estão bem embaladas. Então olha o caminho do preguiçoso, irmão, como se tivesse prego no caminho, não vai, não anda. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude nesta noite a compreender, você que está aqui. Isso é um pecado, a preguiça é um pecado, irmão. Precisa ser vencido. A Bíblia diz que aquele que não trabalha aqui também não vem comer. É o que a palavra de Deus ela diz, né? Então, observe essas características. Primeiro, né? Preguiçoso. Segundo, mentira. Toma cuidado. Preste atenção nas características. Vamos ver aqui. Mentiroso. A mentira ela vai revelar o caráter. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 10. Então tome cuidado. Você já viu aquelas pessoas mentirosas? Fala o que não tem, conta história que não aconteceu, gosta de ficar se engrandecendo, de falando mentira, para impressionar. Cuidado com o mentiroso, ele rouba a verdade, irmão. O pai da mentira é o diabo. Então quantas pessoas, né, que infelizmente estão entrando e fazendo aliança com o incircunciso, com o mentiroso. Que Deus nos ajude nesta noite, que Deus te ajude, você que está aqui. Eu falo como pai, falo como pastor, orientando, ensinando. Sei que algumas coisas às vezes é um pouco, parece que fora de contexto para o mundo em que nós estamos vivendo, mas a gente vê a importância da gente entender. 1 Pedro capítulo 3, irmãos, acharam? Versículo de número 10, versículo de número 11. 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 10 e 11 diz assim: porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a língua do mal, olha só, e os lábios não falem engano. Então, quer viver a vida bem, não fale mentira, não fale aquilo que é mal. Versículo de número 11: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Então, preste atenção. Se é mentiroso, se é mentirosa, pessoa que vive mentindo. Vamos ler mais um provérbio, irmão? Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então veja que a boca mentirosa é abominável ao Senhor. Outra característica: primeiro, veja se é preguiçoso. Segundo, mentiroso. Terceiro, rixosa. Sabe o que é rixosa? Uma briguenta.
barraqueira. Presta atenção, isso daí já revela muito, e nós vamos ver depois o lado do homem também, aqui. Mas se já faz escândalo no namoro, sai xingando, jogando, batendo, virando cara, irmão, no casamento, como eu disse, só vai potencializar isso. Então tome cuidado, preste atenção, vai olhando, vai observando. Essa é a fase. Por que casamentos não dão certo? Vocês lembram as frases que eu li no início? Que o divórcio iniciou no namoro. Coisas que poderiam ter sido vistas no namoro, coisas que poderiam ter sido observadas, às vezes choraria um pouco ali, mas depois, irmão, não traria uma tragédia ainda pior, depois de uma construção de uma família, de já ter filhos, de toda aquela coisa. Isso é terrível. Então vamos ler aqui, Provérbios 21, 19. Veja o que a Bíblia, ela vai falar da mulher rixosa. Provérbios capítulo de número 21, e tem um homem que casou com mulher rixosa, irmão. Provérbios 21, versículo de número 19, diz assim: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Olha, rixosa é briguenta, iracunda é irada. Você já pensou, irmão, é melhor você morar no deserto? Alguém aqui gostaria de morar no deserto sozinho, irmão, né? Está dizendo é melhor do que morar com uma mulher irritada, aquela mulher que só briga com tudo, nada está bom, e tudo isso já é visto, irmão, agora nessa fase. Pessoa briga com tudo, nada está bom, vive irritado. Já viu pessoas assim? Como é terrível, como o ambiente, irmão, é ruim. Com pessoa que reclama de tudo, vive irritado, tira, não, vai para lá, não faz isso aqui, não vai, irmão, isso é terrível, isso é terrível. Agora traga isso, irmão, para dentro do casamento, viver com uma pessoa assim, viver com um homem assim, viver com uma mulher assim, que coisa terrível. Ninguém merece, irmão, ninguém merece. E essas coisas já são observadas. Agora, vamos ler mais um versículo ainda. Provérbios 27, versículo de número 15. Provérbios capítulo 27, versículo de número 15. Olha o que diz: o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa, um ao outro são semelhantes. Você já dormiu com goteira? Irmão, eu já tive na minha casa. Irmão, pelo amor de Deus. Tira a paz ou não tira, irmão? É terrível, não é? Fala a verdade. Você está ali, aí começa a chover aqui. Meu, parece que aquilo vai entrando dentro da cabeça. E aí está falando assim, ó, que a mulher rixosa é desse jeito. Que tribulação. Você quer isso para a tua vida, irmão? A mulher ali na sua cabeça o dia inteiro. Nada está bom. Nada está certo. É um mundo assim. Isso é terrível. Olha, passa uma noite. Eu vi uma vez, não sei se eu li num livro, uma das maneiras que o exército, não sei se era chinês, torturava os seus inimigos, era colocar eles embaixo de uma goteira e deixar ali uma gota na cabeça, pingando na cabeça. Torturando. Você já imaginou? Que coisa terrível. Então, irmão, é possível já construir um casamento com os fundamentos corretos, usando os materiais corretos. Então tem coisa que Deus já está assinalando, Deus já está mostrando, a palavra já está nos dizendo aqui. Então para que eu vou sofrer com uma coisa, sendo que a palavra, ela já está me dizendo? Vamos ler Provérbios ainda, falar dessa mulher rixosa aí. 19, versículo de número 13, mas isso aplica ao homem também. 19, 13, ó. Grande miséria é para o filho insensato. Grande miséria é para o pai, o filho insensato, né? E um gotejar contínuo às contenções da mulher. Então, mais uma vez, aquela mulher que fica ali, contendendo, brigando, a pessoa não tem paz dentro do ambiente, o lar se torna, irmão, é terrível, é só contenda, é só falando, é só gritando, nada está bom.
tudo tem que ser do jeito dele, do jeito dela, né? Tem que ser daquele jeito, se não for daquele jeito, é um gotejar. Isso é terrível, irmãos. E isso você já começa a notar agora. Se é briguenta, né? Se tem que ser daquele jeito, se não for, ó, já vai vendo, vai orando a Deus, vai pulando fora. Vamos ler ainda, Provérbios 21, versículo de número 9. Quem está me entendendo, irmão? Melhor é morar num canto, olha só, de umas águas furtadas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Então é melhor você morar numa casinha bem apertada, pequenininha, do que morar numa casa ampla, com uma mulher rixosa. Meu Deus, que coisa séria. E ainda 24 e 25 de Provérbios. Mas para os que repreenderam haverá delícia, e sobre ele virá a bênção do Senhor. E nesta noite, meus irmãos, a bênção do Senhor possa vir sobre a nossa vida, que vocês possam compreender a importância, né, dessa palavra, dessa orientação. Mais uma característica, eu disse que primeiro é o que mesmo, irmão? Primeiro, preguiçoso. Segundo, terceiro, rixosa. E o quarto é o mimado. Você já viu? Menininha mimada, menininho mimado, né? Foi mimado. Vamos ver o que Provérbios ele vai falar aqui. Provérbios capítulo de número 29, versículo 21, a respeito do mimo. A Bíblia é tremenda, né, irmãos? 29, versículo 21. Então, cresceu mimadinho, cresceu mimadinha, aí você sabe como que é, aí entra num relacionamento, né? Diz assim: quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por derradeiro ele quererá ser seu filho. Então, aqui é falando de escravo, como se cria o filho, né, todo mimadinho desde o princípio, depois ele vai querer ser filho, vai querer ser o dono da casa, vai querer, falando de servo, ou seja, pela maneira de criar, de tratar. Então, é muito mimado. Nós temos exemplos dentro da Bíblia, por exemplo, Acabe é um tipo de pessoa que a gente vê que foi mimada. Quando não quiseram vender para ele a vinha, lembra? Nabote não quis vender, não, a vinha, ele foi de bico. Ele foi de bico, irmão, foi dormir de bico. E a esposa disse: por que você está triste? Porque ele fez o que eu quis, não agiu do jeito que eu queria. É mimado, não fez o que eu quis, eu fico de bico. E às vezes tem pessoa que num relacionamento passa dias de bico, sem conversar, sem se falar. Por quê? Mimado, cresceu sendo mimado, mundo girando em torno. A vida não é isso não, irmão. Principalmente relacionamento. Relacionamento é coisa séria, né? Ah não, tá de biquinho, vira a cara, vira o rosto, não conversa, não fala. Mimado. Então tome cuidado com pessoa mimada. Quinto, irresponsável, ou seja, não tem compromisso com nada, não leva nada a sério. Então não tem compromisso com horário, não tem compromisso com trabalho, não tem compromisso com nada, é um irresponsável. Não cuida nem da sua vida. Você acha que vai se preocupar em cuidar da sua, te ajudar? Sexto, mal-humorado, está sempre irritado, né? Não tem humor para nada. Vamos ver Provérbios 22, do 24 ao 25. Irmão, é ruim demais ficar perto de pessoa mal-humorada. É ou não é? Fala a verdade. É terrível, irmão. A nossa vida se torna amarga também. Porque se está sol, está sol. Sol faz suar. E aí a gente soa e fede. Aí chuva não posso sair. Se está de um jeito, não está bom. O problema não é o ambiente, é a pessoa. Se tem dinheiro é porque tem dinheiro. Se não tem é porque não tem. Se está comendo uma coisa, está enjoado de comer aquilo. Se não tem, queria ter. Nada está bom. Aí se come mal-humorado. Eu lembro de uma vez, irmão, uma situação que eu passei numa igreja, de um irmão que veio nos visitar quando eu era do Jardim do Estádio, e eu cheguei e disse: pai do seu irmão, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem o quê? Você não sabe da minha vida, rapaz. Se você soubesse da minha vida, você não estava perguntando para mim se estava tudo bem.
minha vida, minhas lutas, você acredita, irmão? Eu digo, sério? Estou falando sério. Falou desse jeito, irmão. Olha só. Então, isso é terrível. E isso acaba se tornando, irmão, um hábito na vida da pessoa. A pessoa vive mal-humorada, né? Provérbios capítulo 22, versículo de número 24 e o versículo de número 25. Então, a pessoa não tem alegria, ninguém tem vontade de ficar perto das pessoas, a pessoa não sorri, não brinca, na onde chega o ambiente muda, aquele tipo de pessoa, que a pessoa está ficando velho, mas não é, né? Não tem naquele momento de alegria, de descontração, nunca você vê a pessoa sorrindo. Versículo 24 e 25 diz assim: não acompanhes o iracundo, nem andes com um homem colérico. Olha só, já pensou? Para que não aprendas as suas veredas e tome um laço para a tua alma, você ficar igual ele, ficou chato igual, começou a andar, ficou irado igual, reclama de tudo igual, irado, vive reclamando, nada está bom, está no trânsito, tem que sair da frente, sai da frente, buzina, briga, se passa, é cachorro, é criança, é gato, é irado, o dia inteiro, só Deus para ter misericórdia, irmão. Semblante fechado, você lembra daquilo que Deus disse para Caim? Porque o seu semblante está desse jeito, né? A gente tem momentos na nossa vida, mas a pessoa só fica ali, iracundo, irado, o semblante fechado, como se isso fosse espiritualidade. Às vezes a gente vê alguns obreiros que não sorriem, que não se alegram, que não demonstra, né? Pelo amor de Deus, irmão, e acha ainda que isso é espiritualidade, cara de general, cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, não sorri para ninguém, né? Coisa mais gostosa, principalmente numa igreja, irmão, é quando você vem e começa lá, na porta, alguém chega, alguém já vem com um sorriso, irmão. Eu fui no médico esses dias, aí eu fui no estacionamento, parei o carro, eu fiquei com a vontade de falar com aquele rapaz, quase que eu falei para ele: eu sei que você não é dono, mas se eu tivesse acesso ao seu dono, eu ia falar que você não é um rapaz para trabalhar nesse ambiente aqui não. Cheguei, parei o carro, já tinha ido lá outras vezes, outra vez o rapaz veio e guardava o carro, então eu deixei lá. Aí ele já lá da porta mesmo, pode guardar lá, pode guardar. Mas bem, sabe? Aí tá bom, saí, sabia, estacionei o carro, saí, fui deixar a chave, pode levar, pode levar. Aí e o papelzinho, tá aí, ó. Saiu, irmão, assim. Misericórdia. Que coisa terrível isso, né? Você vai num lugar, parece que a pessoa está ali obrigada. E dentro de casa, a pessoa chega. Você já pensou em viver com uma pessoa assim? A pessoa chega: oi, bom dia, amor. Bom dia, o quê? Conheço pessoa assim, irmão. Bom dia, aí a pessoa olha para você e fala assim: só se for para você. Então não, coisa gloriosa é quando você chega no ambiente, né? E você consegue fazer com que aquele ambiente se torne um lugar iluminado, de bênção, de paz. Não como a gente está vendo aqui, viver com uma pessoa dessa. Tem gente que está entrando num relacionamento desse, tóxico. Aí você vê a pessoa só amargurada, a pessoa só triste, a pessoa só angustiada, porque vive como um iracundo, colérico. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude. E se você for assim, mude, se encha do Espírito Santo de Deus. Ele pode mudar, irmão, a sua vida, ele pode mudar a minha vida, ele pode mudar a nossa vida, sim. Estou dizendo que você vai andar aí sendo o bobo da corte, rindo para todo mundo, mas você tem também, irmão, uma vida que as pessoas têm prazer de conversar com você. Tem gente que não tem prazer de sentar. Por quê? Porque só escuta isso, irmão. Tem gente que eu corro, eu falo: não quero me ouvir, porque eu já sei que eu vou ouvir, não quero perto, não quero. Por quê? Porque é iracundo, só reclama. Você vai conversar com a pessoa, não tem nada bom, conta a cabeça. Misericórdia, caiu o teto, a casa caiu, o avião caiu, nada está bom. Misericórdia. Quem está me entendendo? Você não é assim não, irmão? Vamos ler aqui Jó, capítulo de número 10, versículo de número 1. Olha só, falando: a minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa.
Falarei na amargura da minha alma. Olha só, irmãos. Você já imaginou? A pessoa está... Aqui eu sei que ele está atravessando por uma crise, né? O Jó, dentro do contexto. Mas você já pensou? A pessoa vive assim? A minha alma, né? A alma, um tédio. A pessoa vive em tédio. Darei livre curso à minha queixa. Vou ficar reclamando. Falarei da amargura da minha alma. Pessoa amarga, amarga de alma. Então tome cuidado. Eu vou parar por aqui, mas semana que vem a gente dá continuidade no nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?